Como é que você enxerga esse movimento de retração? Você acha que, tal como o premier do Canadá, o Mark Carney, falou, a gente está diante de uma ruptura, não é uma transição? O que ele quer dizer com isso também? O fórum fez uma discussão muito forte sobre o que seria um minimalismo multilateral. O que eles chamaram minilateralismo, né, Denilde? Que é essa lógica de que a gente vai ter construções temáticas de acordos e com poucos parceiros. O que acontece se a gente está vivendo esse momento de ruptura, se não gera também um clima de excepcionalidade, né? Se é uma ruptura, então a gente pode agir com urgência, a gente pode atravessar certas regras que antes eram invioláveis. Fala pessoal, eu sou o Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre os destaques do Fórum Econômico Mundial, evento que reúne todo ano em Davos, na Suíça, desde 1971, os principais líderes empresariais e políticos do mundo para discutir os rumos da economia global. Dessas reuniões saem relatórios importantes que servem como balizadores para a tomada de decisão das empresas e governos, além de previsões sobre o cenário econômico no futuro. A edição desse ano aconteceu entre os dias 19 e 23 de janeiro e teve como tema um espírito de diálogo, numa tentativa de adereçar o principal risco do relatório de riscos globais do Fórum para os próximos anos, confrontação geoeconômica. A mensagem central desse relatório é de que o mundo entrou em uma era de competição, com fragmentação geopolítica e confrontações econômicas dominando o cenário global. O relatório também aponta para uma retração do multilateralismo, e isso fica claro diante das ações dos Estados Unidos de imposição de tarifas, sanções e controle de cadeias de suprimento como ferramentas de poder. As ameaças do presidente americano Donald Trump em relação ao Canadá, Groenlândia, entre outros países, gerou reações marcantes no fórum por parte de líderes globais, como a do premier do Canadá, Mark Carney, que disse que estamos diante de uma ruptura, não de uma transição, e convocou as potências médias a agirem juntas, dizendo que se elas não estão na mesa, elas estão no cardápio. O que a gente pode esperar então para essa nova ordem global? Quais são as pistas que as discussões do Fórum Econômico Mundial desse ano podem nos dar sobre o futuro? E como outros temas debatidos, como crise climática, escassez energética e inteligência artificial, entram nessa equação? É sobre isso que a gente conversa agora com a diretora acadêmica da SPM e PhD em Ciência Política, Denilde Holzhacker. Terceira vez aqui no podcast, Denilde. Muito obrigado. Eu que agradeço, o prazer é meu sempre, Yuri, estar aqui com vocês e com um assunto tão quente. Maravilha, e está aqui comigo também a Isabela Petrocílio, pesquisadora do Lab de Tendências, e aí, velha conhecida, quem acompanha o podcast já conhece, né, Isa? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, Yuri, especialmente estando aqui nesse contexto para a gente comentar mais uma vez sobre o fórum e com a participação especialíssima da Denilde, que vai contribuir bastante com esses debates de hoje. Boa. A gente trouxe a Denilde justamente, né, porque essa edição do Fórum Econômico Mundial, ela ficou incontornavelmente em torno do tema de geopolítica, né? E aí eu trouxe a questão do relatório de riscos globais, que é um relatório que a gente acompanha aqui no Lab desde o início do Lab, né? Porque ele traz essa perspectiva de grandes empresas globais sobre quais são as principais ameaças para o próximo ano e para os próximos 10 anos que esses empresários, esses líderes, esses governos estão enxergando, e o maior risco que estão enxergando para 2026 é confrontação geoeconômica. O segundo maior risco é conflitos armados entre estados, que está diretamente relacionado a isso, e assim vai o clima, né? A pauta climática sempre sendo empurrada ali como os principais riscos dos próximos 10 anos, mas nos próximos 2 anos, no ano vigente, a gente sempre precisa olhar para alguma outra coisa, e esse ano é para confrontação geoeconômica. Eu queria que você começasse, Denilde, falando um pouquinho sobre sua opinião sobre esse risco, né? Como é que você está enxergando o cenário geopolítico no momento, assim, diante de tantas variáveis que entram nessa equação? Eu acho que ele foi muito certeiro, né? Em apontar esse risco como o maior risco atual, porque é o que a gente já tinha visto como tendência, principalmente aí a partir do segundo semestre, quando o governo americano mudou a sua política de segurança nacional, e
demarcou aí uma nova fase para entender a atuação dos Estados Unidos no mundo, em que, de um lado, uma ampliação da competição com a China e com outros países sobre a questão de acesso a recursos estratégicos para os Estados Unidos, com impacto para as cadeias de suprimentos, para as cadeias globais de valor. Então, claramente, numa disputa que vai ser mais acirrada ainda, de quem detém os principais recursos e quem detém as principais rotas de comércio no mundo. E, de outro lado, pelas próprias ações no início do ano, com a intervenção direta na Venezuela, então mostrando que uma política mais imperialista americana e que foi num crescente ao longo do mês de janeiro, né, com as ameaças, situação da Groenlândia. E mais, acho que o mais ponto em que reflete isso e que levou, a gente vai conversar provavelmente sobre o discurso do primeiro-ministro canadense, mas que é a questão de que a Aliança Atlântica está em total risco. Então, o contexto de turbulências que já vinham crescentes se ampliaram muito no começo desse ano, então acho que o que mostra aí de fato o peso geopolítico e uma construção aí de uma nova lógica das disputas entre os principais países. Então acho que esse foi o tópico. E o outro tópico é que desde do pós-Covid, do pós-pandemia, a gente vem acompanhando um crescente número de aumento dos riscos de conflitos direto entre países, né? A gente que já não tinha mais isso no cenário, começa a ter, no caso, Ucrânia e Rússia, a disputa de Gaza, né? Então, os palestinos, o Hamas e o Israel, as disputas na Ásia, que passaram a também entrar na lógica das disputas territoriais, essa investida americana na busca de território com a Groenlândia. Então, de certa forma, elas estão implicadas, tudo parte de um mesmo fenômeno, que é uma mudança da ordem global, é uma mudança do perfil de atuação das principais potências, que está gerando uma série de novas configurações. Então, acho que o relatório claramente captou, as entrevistas com os grandes líderes, captou essa percepção, mas ela de fato é o que a gente tem como risco para esse ano. E eu acho que é um risco que vai continuar, eu acho que ele é um risco que até a ordem estiver definitivamente clara, a gente tendo aí quais são os princípios, esse padrão de disputa de território, esse padrão de disputa comercial usando mecanismos coercitivos e a necessidade dos países de se reposicionar geopoliticamente é algo que a gente vai pelo menos acompanhar pelos próximos 2-3 anos. Minimamente durante o mandato do Trump, né, que não passou brevemente de um ano, né? Sim. Não tem pouco mais de um ano e já aconteceu tanta coisa. Desde o ano passado que virou o grande assunto, né, do fórum, quais seriam as movimentações aí do Trump e os desdobramentos disso. Eu acho interessante também que esse ano a diretora-geral do fórum, né, ela comentou que esse confronto nessa questão geoeconômica, que é considerado, como o Yuri já mencionou, né, e a Denilde também trouxe esse principal risco, ele acontece quando essas ferramentas de política econômica estão se tornando essencialmente armas ao invés de bases de cooperação, né? E é interessante que a gente vê isso muito com a IA, como que está acontecendo, né? A inteligência artificial mobilizando, acho que é um papo que a gente pode caminhar também, né? E pensar como que essas ferramentas, as tarifas, as sanções, as restrições tecnológicas, o controle da cadeia de suprimento, hoje é um instrumento direto de poder entre os países,
né? E isso encosta em vários pontos, né? Tem a camada de infraestrutura, que a gente conversa muito aqui no podcast, né? A questão dos semicondutores, dessa cadeia de suprimentos aí dos chips, né, os data centers, a energia elétrica, a questão logística, esses minerais críticos, né, e tudo isso como que fez uma dança de cadeiras aí entre os países hoje, né, nessa corrida desse poderio tecnológico. E também a gente vê num outro canto que se comenta muito também questões de desinformação, polarização, crise da confiança, que foi outros temas que já permearam bastante as conversas no fórum, né, e como que a gente vê essa fragilidade, né, dessas instituições transnacionais. A gente teve recente agora a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Acho que tudo são notícias aí desse futuro que nos espera, né, Denilde? A camada climática também vai deixando de ser um tema separado para ser apresentado cada vez mais como um risco operacional e fiscal dentro dessa infraestrutura complexa aí que demanda a inteligência artificial, né? E a gente se pergunta aí que tipo de organização de mundo que a gente vai ver emergir desse cenário complexo. Acho que essa é a grande... Acho que vale, só somando um pouco essa provocação da Isa, que eu quero ouvir você, Denilde, em cima disso, mas acho que fica muito em torno dessa retração do multilateralismo que a gente colocou, e isso vem, né, diretamente eu não sei, mas isso vem fortemente dos Estados Unidos, que é o país, né, um pouco à frente da China, mas é a principal potência global, o país que tem mais influência, principalmente aqui no Ocidente. E aí você vê, né? Você falou sobre essa ameaça do Tratado do Atlântico, né? A OTAN, que é principalmente capitaneada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são os maiores investidores em poderio militar dessa defesa do Tratado Atlântico, e ele está colocando uma ameaça para um país que faz parte do Tratado Atlântico, né, que é a Dinamarca, que é a responsável aí pela Groenlândia. Então, como é que fica isso, essa saída dos acordos, essa retração desses órgãos multilaterais, a ONU, né, os Estados Unidos já tinha saído do Acordo de Paris também, que é um acordo super importante dentro do aspecto climático, e aí a Isa comentou aí sobre a OMS, enfim. Como é que você enxerga esse movimento de retração? Você acha que, tal como o premier do Canadá, o Mark Carney, falou, a gente está diante de uma ruptura, não é uma transição? O que ele quer dizer com isso também? Eu acho que o discurso dele foi excelente em fazer o diagnóstico, né, do processo. Aqui também era uma defesa da própria posição do Canadá como uma potência média. Acho que foi para chamar também a atenção das potências médias, e para nós esse debate é importante. Acho que é importante colocar que, mesmo olhando do ponto de vista sistêmico, tem movimentos, mas países como Canadá, Brasil, própria Índia, né, que estavam inseridas num tipo de organização de mundo em que as regras eram a base, e principalmente os fóruns de negociação eram os locais principais para conseguir alavancar poder, deixaram de ter capacidade de fato de atuação. Então o discurso dele, para além do debate sobre a ordem, que se ela é uma ruptura ou uma transição, ela traz para a gente uma discussão muito importante, que num momento como esse, e com essa mudança no sistema, o que acontece com países que dependiam desse do modelo anterior para suas ações de política externa e de inserção internacional. Então, acho que essa é a pergunta fundamental aqui para nós, né, olhando do ponto de vista do Brasil. Eu acho que a gente, dizer que é uma total ruptura, eu acho que a gente ainda tem elementos da ordem anterior. Então e aí se percebe quase que uma tentativa de alguns desses países. A China começou a discutir, a liderar, de que é preciso
defender o sistema multilateral e principalmente as organizações criadas pós Bretton Woods, para que elas de fato não percam a sua relevância. Então a gente ainda tem uma disputa aqui entre qual vai ser o tipo de organização. Agora, o Trump, ele nunca escondeu, né, que ele era contra o multilateralismo, que ele achava que as formas de atuação das grandes organizações internacionais eram ineficientes, custosas para os Estados Unidos e que ele iria acabar com elas. Ele repetiu isso muitas vezes, principalmente durante a campanha para o segundo mandato, e vem fazendo exatamente o que ele tinha se proposto, né, de sair dessas organizações e bloquear essas organizações. Agora, se a gente olha para o outro lado, tem um movimento que inclusive no fórum e foi discutido, que é a eficiência das organizações internacionais. Acho que a gente vai ter uma discussão nesse sentido. E o fórum fez uma discussão muito forte sobre o que seria um minimalismo multilateral. O que eles chamaram minilateralismo, né, Denilson? Que é essa lógica de que a gente vai ter construções temáticas de acordos e com poucos parceiros. Que acho que esse era o ponto central para os Estados Unidos. O que o Trump não quer é ter grandes acordos com grandes atores participando, que aí você tem mais necessidade de construção de consensos, e aí, obviamente, você tem mais necessidade de discussões até se chegar a um acordo de fato que seja possível de ser implementado. Então, esse arranjo é o arranjo que os americanos vão apostar a partir dessa, principalmente, e aqui eu acho que vai passar para ser além do Trump. Mais ou menos como eles fizeram nos anos 80, quando eles mudaram a posição sobre Estados Unidos se envolver ou não em acordos econômicos multilaterais. Então, vinham na resistência sobre o GATT e aí, com o primeiro acordo com o Canadá, eles mudam a política americana em termos de atuação comercial, participando de acordos mais amplos e com maior número de regras. Pode ser que agora a gente tenha uma volta para um outro modelo, tá? Então, que esse modelo que é mais específico, com resultados mais de curto prazo, com maior capacidade de resultados práticos dentro do acordo. Então, se discutiu no fórum esse modelo e o que esse modelo poderia ser, de fato, uma alternativa para conseguir sair dos impasses dos grandes acordos multilaterais, né? A gente viu isso com a questão União Europeia-Mercosul, a gente vê isso dentro da OMC, Então, com isso, a gente teria uma alternativa, que a gente não sai do mundo completamente de amplas regras, mas continua no mundo das regras. Então eu acho que esse é um cenário que é possível de ser construído no longo prazo. Por quê? Para a China é interessante, para o Brasil, para a Índia, para países de tamanho médio, passa a é o que ela deixa de ser ruim para os países menores, que a alavancagem de negociação é muito menor. Então é um modelo que ele é excludente, e aí essa é a crítica que tem sido feita, que ele se torna um clube, que é a proposta do Trump, quase que a proposta que ele fez para o acordo de paz, o conselho de paz que ele fez. Então tem um trade-off aí entre ganhar eficiência no multilateralismo, mas ele exclui uma grande parte dos atores e principalmente dos países. Por isso, a resistência nesse modelo. Então, acho que esse é um ponto. Acho que esse foi um ponto discutido que ficou em aberto, mas que é um ponto que pode ser que avance aí se países como a China, Rússia, a própria União Europeia entender que é o melhor caminho para conseguir ainda manter um mínimo de regras e se a gente sai desse modelo tão coercitivo que o próprio Trump está apresentando.
Essa proposta do Conselho de Paz de Gaza, teve gente que comparou a como se o Trump querendo criar a própria ONU sobre a qual ele teria o controle, né? O Brasil acabou que já respondeu. Eu lembro que o Brasil estava meio que perguntando ali para os coleguinhas quem ia participar, mas ainda não tinha decidido. O Brasil já respondeu sobre isso? Não, que eu saiba, acho que oficialmente não. O Brasil deu todas as indicações. O Lula está esperando a reunião que vai acontecer, provavelmente aí em março, com o próprio Trump, né? E o Brasil está usando a política da protelação nesse caso, tá? Deixo a coisa caminhar, ver como que quem entrou, entender qual vai ser a dinâmica e avaliar se é um custo alto ou não, dizer não agora para os Estados Unidos, né? Porque essa também tem sido a dinâmica numa lógica de competição. Os países estão fazendo cálculos também para não saírem de uma situação de serem, a partir dessas suas posições, serem punidos, porque a política do Trump neste momento, ela é sim uma política punitiva economicamente, usando aí, como a Isabela colocou, as ferramentas econômicas para a punição dos países. Então, todos os países estão tendo muita cautela em como se posicionar para evitar essas ações punitivas. E do outro lado, a gente também viu que o Trump, ele tem uma posição de recuo quando ele percebe que as ações dele vão gerar custos principalmente internos nos Estados Unidos. Então os países têm usado essa tática de esperar e também a tática de quando precisa se colocar mais para demonstrar uma posição de força, gera uma ação, uma reação americana de retrocesso e de recuo de posições. Então, os europeus fizeram isso, inclusive em Davos, né? Levaram a posição para que os americanos dessem um passo para trás e aí estabelecesse pelo menos minimamente um diálogo para se chegar a um entendimento sobre a questão da Groenlândia. Então essa lógica, essa ida e vinda aí vai ser uma constante, o que para quem está no processo decisório é sempre mais difícil mesmo saber qual vai ser o próximo lance e qual vai ser as ações que os estados vão assumir nessa xadrez. É um xadrez delicado que a gente está vendo hoje, hein, Denil? De um mundo, assim, andando na ponta da faca, né? E eu acho legal a gente analisar esses discursos que estão sendo construídos em Davos, né? Eu acho que todo ano tem umas palavras-chave. Esse ano, eu e o Yuri estávamos trocando antes, a gente viu muito como essa questão da nova ordem mundial, uma coisa bem presente, né, em diversas frentes aí dos discursos. A gente falou muito aqui do primeiro-ministro do Canadá, né, que ele fala até que a gente está no momento agora de fim de uma ficção confortável. Achei bem forte as falas dele, né, o que ele trouxe. E como também a gente tem que olhar criticamente, né, o que reverbera desses discursos, porque são discursos que influenciam, né, tomadas de decisão, perspectivas de mundo, vão gerar novas notícias sobre isso, né, e o que leva a gente a pensar quando tem tanta gente falando nova ordem mundial, ruptura, nada vai voltar a ser como antes, né? União Europeia falando isso em nome da Úrsula e outros países também se manifestando, né? E o que acontece se a gente está vivendo esse momento de ruptura, se não gera também um clima de excepcionalidade, né? Se é uma ruptura, então a gente pode agir com urgência, a gente pode atravessar certas regras que antes eram invioláveis, né? Que eu acho que essa questão também veio no discurso, assim, é um mundo sem regras, agora a gente está refazendo, né? Essa questão do minilateralismo também, será que isso não vai gerar mini consórcios aí entre os países? Que tipo de acordos? A quem interessa esses acordos também, né? Eu acho que tem que ser bem analisado, assim, como que estão sendo construídos e quem está falando o quê, em nome de quê, né? Que a gente também pode ver um deslocamento de responsabilidade. Não é minha escolha, é uma exigência do momento agora agir dessa maneira, né? O mundo pede isso. Isso. Principalmente
parte dessas potências, né? Sim. Que tem esse poder de decisão. Exato, se perguntando quem vão ser esses protagonistas desse desenho, dessa nova ordem, ou novas ordens que se instalam, né? O quanto que a gente sustenta de um mundo fragmentado, sendo que a gente tem ainda tantas decisões coletivas que a gente precisa tomar, né? A respeito do clima, principalmente, mas outras coisas que demandam, né? A questão da saúde também, a fragilidade da OMS é um sintoma disso. Então, como que a gente lida com essas pautas globais num mundo cada vez mais instável e fragmentado? Vou só colocar mais uma provocação dentro disso, que é exatamente dentro desse conceito de minilateralismo, né? Porque aí a gente vê com a instrumentalização desses recursos, né, que os Estados Unidos têm feito de sanções, de controlar a importação de chips americanos, né? E lembrando aqui a Nvidia, que é a principal produtora de chips, que são materiais essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial, é uma empresa americana, por mais que o fundador tenha origem taiwanesa, né? E os Estados Unidos ele está bloqueando, também utiliza esse poder, né, esse poderio tecnológico como uma ferramenta de controle aí sobre outras nações, e com isso a gente está vendo fortalecimento de outros vínculos, que é essa ideia do minilateralismo, Canadá se aproximando ainda mais da China, o próprio acordo Mercosul com a Europa, que você comentou, né, Denilde, que está sendo firmado agora também, que tem um potencial bem interessante aí para o Brasil. Eu queria trazer um pouquinho aqui para o Brasil, né, trazer para o Brasil como é que o Brasil pode se beneficiar disso, e isso até é um assunto que a gente conversou no ano passado ali, no episódio que a gente fez sobre o tarifaço americano, né, acho que foi em abril do ano passado, e como é que o Brasil pode se beneficiar disso, e não é um tiro no pé dos Estados Unidos fazer com que grandes aliados, né, passem a procurar depender menos comercialmente dos Estados Unidos e aí não abre uma avenida de oportunidades também para a China, que é essa segunda potência aí mundial? É um alto risco para a política americana, né? Porque os países vão buscar alternativas. Eu acho que esse é o movimento que a gente tem visto, e é o movimento do Brasil. É diversificar as nossas dependências e entendendo que tem que deixar todas as opções abertas. Que não é a primeira vez que a gente faz essa estratégia, acho que o Brasil fez isso nos anos 70, fez isso durante a Segunda Guerra, né, fazer essa política, sempre ter aí todas as opções em aberto. Tem uma capacidade de articulação internacional que é de fato ampla para o Brasil, então acho que a gente costuma olhar e falar o quanto a gente tem uma percepção muito diferente do que no exterior eu citei, né? O Brasil tem uma capacidade de participação em alguns fóruns, e tem buscado. A gente fez, ano passado, em função do tarifaço, a gente fez acho que uma ampliação ainda maior de abertura de mercados, e isso foi positivo, tanto que a balança comercial no final mostrou esse processo. O Canadá fazendo o mesmo movimento, a própria Europa também, aí com muito mais restrições, tem mais preocupações com a China, do ponto de vista de segurança, tá? E da dependência de segurança com relação à aproximação com a China. Então é um movimento claro de conseguir conciliar e buscar alternativas. Mas há também um movimento, tirando acho que o Canadá, porque acho que o Canadá aqui tem outro elemento, que é a disputa retórica ou ameaça constante do Trump de anexar o Canadá. Então acho que o Canadá tem um elemento diferente do Brasil, da Índia, da própria Turquia, que é um país que são países que têm buscado equilibrar a relação com os Estados Unidos, e fazer concessões, mas não no mesmo modelo de concessões que países menores estão fazendo. Então, vamos pegar a questão dos acordos que os Estados Unidos estão assinando com vários países sobre acesso aos recursos minerais críticos, que é hoje, acho que o interesse estratégico dos Estados Unidos. Eles entenderam
e se a gente lê os documentos de segurança, de inteligência americana, eles entenderam que a disputa com a China vai se dar no campo tecnológico. Quem deter capacidade de recursos que são importantes para a tecnologia vai ser o que estará à frente nessa próxima lógica de desenvolvimento econômico, principalmente. A China detém, né, os principais recursos hoje. Então, o que os americanos estão fazendo? É negociando com todos aqueles que podem melhorar a posição americana nessa situação. E aí os acordos estão sendo muito diferentes, né? Um acordo com a Austrália é de uma natureza, o acordo com a Ucrânia é praticamente de cessão para os americanos dos recursos. Então, e aí países como Índia, como o Brasil, que também tem recursos importantes, estão tentando ampliar, percebendo esse interesse americano, eles estão tentando buscar estratégias que não sejam estratégias tão duras de negociação. Acho que por isso que a negociação está sendo também mais lenta. Por quê? Porque, por exemplo, o Brasil não há nenhum interesse em ceder na mesma proporção que um país como a Ucrânia, que depende de recursos, armamento americano, depende da sua defesa. Nós não somos a Venezuela. Então, mesmo a negociação com a Argentina, o Brasil não é a Argentina, a gente não depende de recursos americanos financeiros como a Argentina está dependendo hoje. Então, são países que estão tentando melhorar a sua posição de negociação para conseguir continuar tendo um relacionamento com os Estados Unidos, mas também não sofrer sanções tão de intervenção ou uma punição tão grande em termos econômicos. Então, esse movimento que eu acho que a gente também tem que observar, e aí, por isso, para os americanos, o risco de fazer ações tão agressivas tem valido a pena no ponto de vista de concessões que eles têm conseguido de alguns países. Então, esse equilíbrio também a gente percebe que também os americanos também estão fazendo esse cálculo de mudança. Eu acho que claramente nesse momento a gente está vendo uma lógica que cada peça do tabuleiro, usando aqui o xadrez como metáfora, cada peça desse tabuleiro tem sido feita diferente. Né? Depende do tamanho, da capacidade, depende de quanto recurso se tem disponível, qual é a urgência de cada país nessa negociação. E aí China e Estados Unidos também estão se medindo nisso. A China lançou recentemente também, acho que no final do ano, um documento para reafirmar sua relação com a América Latina. Então eles não estão saindo da América Latina, eles estão, de fato, apostando que vai ser uma relação mais forte. Só que num modelo muito diferente dos Estados Unidos, com investimento econômico, com parcerias de cooperação, para cada país temáticas diferentes de cooperação. Então, países que precisam mais de questões na área de saúde têm uma cooperação maior, países como o Brasil ou como o Canadá, uma discussão mais de troca de tecnologia, de investimentos em setores mais estratégicos. Então, também a China também tem se movimentado, só que o movimento chinês é mais silencioso do que o movimento que o Trump vem fazendo. Então, por isso, a percepção de que eles não estão na competição, mas eles estão fortemente na competição também. Eu acho interessante nesse cenário global, Denil, de a gente ver como que a tecnologia mudou o centro de gravidade político e econômico dos países, né? Saiu recentemente um relatório da Organização das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, falando que os data centers, ano passado, foram uma força importante de definição na porcentagem dos investimentos globais, né? Que isso não é por acaso, também é um assunto que a gente debate muito aqui, está associado a essa questão da inteligência artificial e a longo prazo também da tecnologia da computação quântica, né? Que a gente está vendo que é uma moeda forte. Acaba que isso também levou a pauta do clima, que não está encerrado, obviamente, nem vai estar, né? Mas
ficou bem a escanteio. Eu acho que um movimento interessante isso na União Europeia, que sempre foi um bastião aí dessas pautas climáticas, que acabou dando muita ênfase ano passado também, como que a gente vai viabilizar a produção tecnológica aqui entre os países, né? Que antes que eles vinham muito como a gente vai legislar sobre tecnologia, como a gente vai legislar sobre questões ambientais, e como que a gente pode ver, né, o que pensar aí, que pontos nesse cenário geopolítico atual que você acha que está recebendo pouca atenção, talvez, e possam virar pontos críticos a médio e a longo prazo, que a gente vai ver dessa dança das cadeiras aí, né? Que aqui no Lab a gente fala muito de sinais de mudança de futuro, nessas informações que dão pistas para a gente do que vai acontecer. Eu acho legal se você estiver identificando aí algumas notícias de futuro para a gente, do que essa dança das cadeiras pode nos dizer aí a longo prazo. Eu acho que tem um ponto. Hoje, na verdade, Isabela, está todo mundo meio que olhando para todos esses sinais, né? Porque, e acho que a pergunta é se é ruptura mesmo, né? Acho que a pergunta ainda permanece, se a gente tem ruptura mesmo de sistema, se é uma mudança transitória que, mudando o governo americano, a gente volta para o padrão anterior, e então acho que ainda tem uma dúvida aí sobre essa capacidade, e aí acho que aqui um sinal que tem se colocado que tende a ser, né, e eu acho que, de fato, acho que tende a ser uma mudança que vai passar para além do Trump, porque a sociedade americana tem mudado muito, então as instituições dos Estados Unidos também refletem essa posição de mudança de padrão, de internacionalização, de envolvimento no exterior. Eu acho que esses são fatores, e eu acho que um sinal da tua pergunta, do que não está sendo visto como uma questão, mas que tem um impacto grande, e ela tem impacto em várias questões, eu acho que é a questão migratória. Por quê? Porque como a gente está, o Trump fazendo essa política muito acirrada de controle migratório, com o objetivo de chegar à imigração zero, né? Provavelmente não vai chegar, mas vai chegar mas com uma queda muito grande. A Europa também discutindo isso. Os governos europeus também discutindo a entrada de imigrantes, né? Portugal, Espanha, Itália. Não é só uma discussão que agora dos países com modelos mais à direita. Então, acho que esse é um fator. Isso reflete na fragmentação política. Quanto mais fragmentação política nesses países, mais instabilidade. E ela tem um efeito, duas questões que acho que a gente vai ter que, em três, na verdade. Uma na questão demográfica, né? Tanto Estados Unidos quanto países europeus, a migração ela é uma forma de conter aí a queda demográfica que eles estavam tendo. Então isso vai ter um efeito do médio e longo prazo. Um efeito econômico imediato que a gente já está vendo em vários países, né? Quem que vai fazer essas funções que algumas delas ainda não substituídas pela inteligência artificial ou pela robótica. Então ela vai ter um efeito no emprego e vai ter efeito na economia. E eu acho que, olhando para a disputa geopolítica em termos de geoeconômica, em termos de quem vai ter capacidade tecnológica, é algo que ninguém está discutindo, é o efeito que isso vai ter para pesquisa e desenvolvimento. Para os Estados Unidos é muito claro isso, vai ser um efeito muito rápido. Para os europeus também, tá? Mas para os americanos, o número de pessoas que essa queda de pesquisadores, de empreendedores indo para os Estados Unidos de outros países vai ter um efeito na lógica e na construção tecnológica. E o que vai impactar provavelmente na disputa que a gente está vendo. Então, pode ser que eles tenham muito recurso, mas vai ter uma dificuldade de atrair, se manter essa política que está sendo feita, de atrair talentos para conseguir
manter o nível tecnológico que eles sempre tiveram. E por quê? Porque esse foi um driver muito importante na mudança tecnológica nos Estados Unidos e da segunda para a terceira revolução industrial. E aí o que a China tem feito é atraindo uma parte desses pesquisadores. Então acho que essa pode abrir oportunidade para alguns países, né? O Canadá, a Austrália, o próprio Brasil, podem aí começar a receber um volume migratório do que a gente chama de cérebros, né? De pessoas que para fazer esse movimento, mas ela é um impacto que a gente não está discutindo. E com certeza a discussão sobre a mobilidade e a imigração do ponto de vista, né, das pessoas que vão buscar oportunidades em outros países, mas a gente não está olhando isso sistemicamente. Então, acho que esse é um driver e um sinal que a gente precisaria estar mais preocupado em acompanhar. Sobre essa questão do controle migratório, quando a gente olha para lá, Satya Nadella, presidente da Microsoft, da Índia, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, o baita empreendedor com várias empresas, está envolvido na OpenAI, na Tesla, né, líder de carros elétricos, na Starlink, na SpaceX, que é a maior empresa de exploração do espaço, né, que bateu até a NASA em termos de desenvolvimento tecnológico, veio da África do Sul. O Jensen Huang, fundador da NVIDIA, que é hoje a maior empresa de inteligência artificial do mundo, a empresa mais valiosa, veio de Taiwan. É meio irônico, né, você pensar sobre esse controle migratório tão rígido quando você tem grandes cases de sucesso que vieram de fora do país. E aí só uma outra pontuação em relação a essa questão migratória, que tem uma conexão direta também com a questão climática, né? Porque esses eventos climáticos extremos, eles estão aumentando exponencialmente o movimento migratório, por conta de regiões que estão se tornando inabitáveis. A gente até conversou muito sobre isso também, Denilde, num outro episódio que a gente fez sobre crise demográfica, né? Inclusive vou botar essas referências também aí num link aqui na sinopse do episódio, então quem quiser depois acompanhar é só clicar lá, a gente vai ter algumas referências de livros, etc. Mas eu só queria pontuar essa curiosidade, né? Porque... Não, é contraditório, tem toda a razão, Yuri, é contraditório e ao mesmo tempo com um risco muito grande. Eu acho que esse me parece um dos maiores riscos assim, dos Estados Unidos hoje. Reverter o capital humano, que sempre foi muito positivo, foi muito importante até para que eles pudessem se reinventar constantemente. Então, e a gente não sabe o quanto a China, a China sempre foi um país que as pessoas, ela sempre foi um país quase que de passagem, né? Não, as pessoas e com uma população grande, então ela não tem nunca teve uma necessidade, pelo menos absorção de mão de obra de outras regiões do mundo. Então também vai ser um atrito ali quando esse movimento passar a ser maior para a China, e aí com impactos inclusive para o sistema político chinês, né? Quanto mais diversidade, mais dificuldade que eles vão ter de manter a centralização que existe hoje. Aqueles sinais que podem desencadear uma série de outros fatores que a gente pode ter necessidade aí de monitorar. Então, por isso que eu olharia essa questão, mas acho que a questão climática é uma questão que, de fato, continuará no debate. Ela vai ficar no debate menos pela discussão dos efeitos da necessidade de regulação e mais pelos efeitos negativos que são os grandes eventos climáticos que já passam a ser constantes, né? E passam a afetar cada uma da população, as populações locais. Mas como ela tem uma natureza local, o tratamento passa a ser local. Ninguém considera, para a opinião pública principalmente, o que está acontecendo na minha cidade, né? A enchente que chegou na minha cidade, a nevasca que está na minha região. Então ela tem menos essa conotação direta em termos de mobilização internacional, algumas vezes. Mas vai ser um tema constante, aí acho que é um sinal importante para a gente continuar acompanhando, sim. Boa.
Acompanharemos, inclusive traremos novos episódios aí sobre isso, certamente. Eu vou pontuar só mais uma última coisa aqui, assim, em torno do fórum, que está dentro até do que a Isa trouxe aí sobre os data centers. E data centers, inclusive, é um assunto que a gente falou bastante no episódio anterior, né, trazendo as macro tendências aí elaboradas pelo Lab para os próximos 2 anos. Lá no fórum, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, Fatih Birol, ele trouxe esse assunto dos data centers. Ele disse que um data center consome o equivalente em energia a uma cidade com 100 mil casas. Né, e isso foi uma provocação que ele fez. Como é que a gente vai adereçar esse desafio como um dos principais desafios daí pela frente? A gente sabe que o investimento global em inteligência artificial ele só vem aumentando num ritmo bastante acelerado. Eu trouxe até um dado da Gartner que mostrou que os gastos globais com IA atingiram 1,76 trilhões de dólares em 2025 e está com uma perspectiva de dobrar esse valor em 2026. A gente até olha para o CAPEX dessas grandes empresas de tecnologia. CAPEX é um indicador de como que elas estão fazendo o investimento, né, e quanto que elas estão aumentando esses investimentos. E o CAPEX dessas empresas também aumentaram absurdamente, Google, Amazon, porque estão investindo muito dinheiro em inteligência artificial e isso requer uma baita infraestrutura que são justamente esses data centers que consomem quantidades absurdas de energia, de recurso hídrico e tudo mais, né? Então acho que esse também vem aí como um desafio que foi muito adereçado aí no fórum. Sim, foi muito adereçado, teve muitos debates sobre essa questão. Acho que ela vai entrar nessa questão, ela se conecta, acho que a Isabela colocou bem, ela se conecta também com a questão climática, né? Porque é uso de recursos e não sei vocês, mas a sensação ouvindo e vendo algumas desses debates é que a gente está quase num modelo predatório que a gente teve na primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, né? É um uso ilimitado dos recursos, mas agora sabendo que a gente tem limitações grandes de utilização dos recursos. Então ainda a ação é de quase de uma exploratório exacerbado. E o que falta aqui que não apareceu, ou que apareceu muito timidamente, que é a questão da regulação, né? Acho que essa vai ser um limite dado. E como o foco ficou muito grande nas discussões geopolíticas, no temor de uma guerra no seio da Europa, né? No auge do fórum, o Trump estava fazendo ameaças que poderiam levar até uma guerra entre membros da própria OTAN. Eu acho que essa discussão acabou ficando meio secundária, que ela já foi alta, voltou a ser secundária. Está relacionado com o lobby das empresas de tecnologia, que vem fazendo fortemente, tem apoio do Trump, né? Elas ocuparam que o petróleo nos Estados Unidos, hoje elas ocupam esse papel de terem um forte lobby, mas também porque houve pouca mobilização dos atores não estatais, né? Mesmo as empresas, as organizações ainda não conseguiram achar o que vai ser o que é importante da regulação para a gente ter aí um processo que pelo menos mais equilibrado de avanço dessas novas tecnologias. Mas acho que ela vai ser também, aqui essas tecnologias vão avançar cada vez mais rápido, a gente já está percebendo. Agora, como que a gente vai conseguir fazer regulação sobre isso? Eu acho que ainda tem um debate muito forte, e o debate não está no papel econômico, ela está no uso, né? Então também acho que esse deslocamento de discussões regulatórias pode ser que comece a partir aí dessa nova investida por recursos estratégicos e os materiais críticos. Boa. Isso é mais um ponto delicado, né, Denilde, nesse mundo aí de excepcionalidades que a gente está vivendo hoje. Quem vai ter poder e a que vai servir essas regulações que vão ser criadas? Sim, com certeza. E você trouxe muito isso, né, Isa, também, de
essa questão de vamos abrir exceções, já que a gente está nesse confronto geoeconômico, vamos abrir exceções e não vamos pensar muito nessas questões aí. E essa questão do lobby também da IA, né? Uhum. Muitos pontos interessantes. Posso só acrescentar? Eu acho que, lógico, para além das exceções, eu acho que tem um problema aqui, que é a normalização. Né? A gente abre a exceção e normaliza. Normalização institucionaliza aí o excepcional. O excepcional. Então, e eu acho que na discussão das IAs a gente está caminhando para isso. Então, a gente só está olhando assim, precisa de muito recurso. Como que a gente vai conseguir esses recursos? Mas não avançando no que de fato elas implicam esse uso extensivo de recursos. Vamos para a nossa dica de ouro. Eu ficaria fácil aqui mais algumas horas conversando sobre isso, mas respeitando aí o tempo que a gente tem, queria pedir as considerações finais de vocês e, claro, agradecer muito aí, Denilde, mais uma vez pela sua presença no podcast, Isa também, parceira fiel aqui do podcast. E considerações finais e uma dica de conteúdo, alguma coisa que vocês estejam lendo, vendo ou ouvindo para indicar para a nossa audiência. Quer começar, Isa? Tá, eu tenho uma dica de livro, não tão com link óbvio, assim, eu acho, para isso, mas que eu acho uma leitura interessante, que é um Cogumelo no Fim do Mundo, que ele vai falar, de alguma medida a gente pode ler sobre cadeias de suprimento a partir do ponto de vista do cogumelo, e traz várias outras questões aí de precarização, de ruína desses sistemas de mundo que a gente tem hoje. Acho uma leitura interessante aí. Boa. Bom, eu tô aqui pensando, porque a gente lê tanta coisa, pensando quais são as leituras. Acabei de terminar um que fala sobre as mudanças nos Estados Unidos, eu acho que é importante. Agora perdi aqui. Quem quiser ver o nome do livro vai estar no link do descritivo, onde se vê as referências citadas ao longo da conversa. Pode falar, não precisa lembrar o nome, qualquer coisa a gente bota lá. Depois eu vejo que é um autor que está discutindo de fato o que tem de mudança na sociedade americana em termos sociais e econômicos, e como essas mudanças elas podem elas são reflexo, e o Trump é reflexo dessas mudanças. Então um pouco indo nessa linha dessa discussão. E um outro livro que eu estou lendo que não tem a ver com essa discussão mais geral, mas que eu acho que é importante, é um livro sobre a opinião pública brasileira. Que é o livro do Felipe Nunes. Então esse eu lembro o autor, que é o Espelho do Brasil, que eu acho que é importante também para a gente entender. Eu tenho muito me preocupado em entender a sociedade hoje, para a gente entender como que essas sociedades elas vão reagir a essas mudanças e essas incertezas. Então a minha dica leiam sobre o que está acontecendo nas sociedades dos países. Boa. É Brasil no Espelho? Brasil no Espelho. Um guia para entender o Brasil e os brasileiros? Isso, do Felipe Nunes. Legal. Vou botar aqui na referência. Eu tenho um livro que está na minha lista, eu ainda não li, então não posso necessariamente recomendar, mas eu queria até aproveitar para pegar a sua opinião, Denilde, se você conhece, chama Choke Points, How the Global Economy Became a Weapon of War. Como a economia global se tornou uma arma de guerra. E aí, justamente sobre esse assunto que a gente trouxe, né, dos Estados Unidos, utilizando as sanções, o controle da cadeia de suprimento e tudo mais, não só Estados Unidos, mas China também. Aí ele fala sobre Rússia, Irã, dentro desse contexto da economia global como uma arma de guerra. Você já tinha ouvido falar nesse livro? Já tinha ouvido, tá na minha lista, não li também. Então tá bom. Então, se tá endossado pela professora Denilde, vou começar a ler em breve. Tá na minha lista de livros. Então, Denilde e Isa, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora. A gente está no Instagram, @CasaFirjan, e quinzenalmente na sua plataforma de áudio preferida para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até a próxima. Valeu, Isa. Valeu, Denilde. Valeu. Obrigada, Yuri.